Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão passando aí diante dessa situação que o nosso país está enfrentando? Aliás, o mundo, né? Bom, vamos lá para a nossa meditação de hoje. Eu gostaria de convidar vocês para meditar num trecho da Bíblia. É um trecho bem conhecido, João 18, versículo 36. É uma conversa aqui de Jesus com Pilatos. Jesus fala algo muito interessante para nós aqui. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha que interessante a frase de Jesus aqui. Jesus, ele faz uma afirmação para Pilatos que se o reino dele fosse para ser estabelecido aqui na terra, ele poderia criar uma rebelião, né, com tanta gente que o seguia, né, poderia convocar os anjos para que resolvesse o problema aí e subjugasse o reino de Roma, e as leis do reino dos céus iriam prevalecer daí em diante. Mas Jesus, ele faz uma afirmação de que o reino dele não é daqui. Essa é uma afirmação interessante, que muitas vezes o nosso comportamento, a nossa luta, a nossa sede de conquistas está voltado para muitas vezes para as coisas aqui de uma terra, de um planeta que, de acordo com as escrituras, estão com seus dias contados. Talvez temos lutado demais para supostamente fazer com que o reino de Deus tivesse presente lá nas leis do país, que nós impuséssemos para as pessoas os dogmas, né, bíblicos, e estamos esquecendo que uma frase que Jesus disse, que o reino de Deus estaria dentro de nós. Isso implica que o nosso comportamento, ele precisa ser diferente das pessoas. Ele precisa ser totalmente na contramão do mundo. Ontem nós falamos um pouco disso, a Bíblia nos chamando para orar. Uma coisa muito esquisita isso. Orar pelos governantes. Orar pelo Jair Bolsonaro, pelo Dora, pelo Witzel, né, que depende de onde você mora aí, do seu prefeito. Orar pelo Rodrigo Maia, independente do que você pensa dessas pessoas. E hoje Jesus está nos lembrando mais uma vez que nosso reino não é daqui. E o comportamento nosso tem que ser diferente. O nosso comportamento, ele precisa refletir o reino dos céus. Mais especificamente o exemplo que Jesus deixou. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nas nossas atitudes do dia a dia nós estamos reconhecendo nas pessoas que elas são pessoas que precisam do amor de Deus e que nós podemos ser o abraço de Deus, as palavras de ânimo de Deus, o apoio de Deus para essas pessoas? Ou será que nós estamos lutando com unhas e dentes para poder o reino, que normalmente na época de Jesus os judeus eles queriam que um reino que imperasse pela força, que os dogmas da igreja dele fosse respeitado por todo mundo? Será que essa é a nossa luta? Que Deus possa nos abençoar, possa nos lembrar das palavras de Jesus constantemente. O nosso reino, uma vez que nós somos servos de Deus, não pertence a esse mundo. Por isso o nosso comportamento precisa ser totalmente diferente. E na dica de hoje, nós já vamos finalizar aqui, vamos todo dia dar uma dica. Eu gostaria já de agradecer aos amigos da igreja a qual eu frequento, ali no Parque São Rafael, por estarem fazendo isso. E eu vou dar essa dica para você hoje. Possivelmente na sua igreja, você vai ter um monte de pessoas que elas moram ou sozinhas, ou na casa dela não tem mais ninguém que compartilha a mesma fé. Não tem ninguém para orar, não tem ninguém para conversar sobre as coisas de Deus. Então aqui no nosso
entre os nossos amigos do São Rafael, e eu vou deixar essa dica aqui. Nós criamos um grupo e estamos fazendo todos os dias a missão de pelo menos uma, tá? Pelo menos uma pessoa, pelo menos uma família, faz uma videoconferência com WhatsApp. Hoje está fácil aí, acho que a maioria das pessoas tem. Se não tiver, dá um jeito de ligar. Mas lá na minha casa reúne eu, André e as crianças. Nós fazemos uma ligação via videoconferência. Cantamos um hino com essas pessoas. Oramos com elas, perguntamos pelo que ela quer que ora. Às vezes as pessoas, né, além do problema que estamos enfrentando, tem outros problemas também. É o momento também que nós vemos se a pessoa precisa de alguma coisa que esteja ao nosso alcance, de poder ir lá, de repente, buscar algum alimento, comprar, levar uma cesta básica, alguma coisa assim. Lemos, né, fazemos uma meditação da Palavra de Deus e oramos. Então, gostaria de convidar vocês aqui a pensar em meios para poder ajudar as pessoas. Existem muitas pessoas aí que, por conta desse distanciamento social, elas estão sozinhas, estão solitárias, apesar de que tem um monte de... tem os cultos via YouTube, tem um monte de coisa boa na internet, mas às vezes falta esse contato humano. Então eu gostaria de convidar você a fazer com que essa ideia possa ir adiante, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa usar a sua vida, que o reino de Deus possa fazer parte da sua vida e que você possa promover esse reino através de uma vida obediente ao que Cristo deixou para nós. Deus abençoe, tenha um excelente dia, fiquem com Deus.